qual é a sua percepção de segurança quando você anda pelas ruas do Brasil? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou os dados sobre a criminalidade aqui no nosso país. O número de mortes violentas caiu quase 3,5% em 2023. Só que outros crimes aumentaram e muito. Vamos ver aqui juntos e juntas no telão alguns dados. Os casos de estupro, por exemplo, bateram um recorde. A gente separou um retrato do Brasil em 30 minutos. E veja o quão dramático é esse retrato para a gente. Brasil em 30 minutos e aqui a quantidade de crimes que ocorrem em apenas 30 minutos. A cada 30 minutos no Brasil, você tem 60 furtos ou roubos de celular a cada meia hora. Também a cada 30 minutos, mais de 100 golpes. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser golpe por um site, golpe com alguma pessoa. E o crime de stalking, aquela perseguição que principalmente no mundão digital a gente vê, 4 crimes registrados, muitos não são registrados, mas 4 registrados, o equivalente a cada meia hora no Brasil. Também temos aqui estupros, minha gente, e estupro, majoritariamente, é com um brasileiro ou brasileira de menos de 13 anos e principalmente meninas. 5 casos de estupro a cada 30 minutos. E casos de racismo ou injúria racial, que certamente está muitíssimo subnotificado, é muito mais que isso. Mas aqui aparecem 3 casos a cada 30 minutos no Brasil. Esses dados são tão, assim, doloridos da gente ter de lidar com essa realidade e tão importante que a gente fale sobre isso, que a gente conversa agora sobre esse cenário da segurança pública no Brasil com o Coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública, ou seja, tem uma visão macro desses números. Coronel, bem-vindo, hein? Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, Elisa. Nós estamos, desculpe, nós estamos acompanhando aqui um cenário e muitas pessoas dizem que existe esse número alto de registros, porque de fato a ocorrência é grande, mas que nós também temos um impulsionamento muito grande da coragem ou da disposição das pessoas também registrarem boletim de ocorrência. De que maneira o senhor avalia todos esses números? Olha, esses números têm uma variação muito grande em relação ao que existe realmente e o que é notificado para as autoridades. Os roubos, por exemplo, os assaltos conhecidos normalmente, são da ordem de 900 mil, mas uma pesquisa feita pela PNAD do IBGE mostra que, na verdade, são 1,5 milhão. Nós temos um registro de 60% aproximadamente. Você mencionou 5 estupros por cada meia hora, na verdade deve ter em torno de 50, porque a pesquisa de vitimização mostra que esses dados a respeito de estupro são registrados menos de 10% no Brasil. Então, o problema é muito mais grave. O Brasil é um país violentíssimo. Nós temos no registro 46 mil mortes do ano passado, mas nós sabemos que ultrapassa os 50 mil porque há uma quantidade grande de mortes que estão sob investigação ainda, se são homicídios ou não, mas são mais de 5 a 6 mil, mais ou menos. Quase 3 vezes a quantidade de mortes violentas dos Estados Unidos, tem 100 milhões de habitantes a mais. Então, o Brasil é um país muito violento, nós temos uma resposta do aparato estatal também bastante violenta. As mortes causadas pelas ações policiais estão num nível insuportável, cerca de 3% das mortes no Brasil são exercidas pelas forças policiais, muitas delas corretas, evidentemente, mas não é o caso do que nós estamos observando, por exemplo, no Amapá, na Bahia, no Sergipe, Goiás, estados que as forças policiais têm se excedido, evidentemente, no uso da força. Mas nós estamos vendo também a forte presença do crime organizado, isso não é tão desenvolvido nesse anuário do Fórum, mas nós temos todo o noticiário, todo o impacto do crime organizado em várias localidades do Brasil. Estamos vendo também uma diferença na qualidade da gestão dos aparatos de segurança pública pelo país. As regiões Norte e Nordeste mereceriam uma atenção especial por parte do governo federal, porque elas se distanciam muito dos padrões de violência do Sul e Sudeste. São situações que oprimem severamente a tranquilidade da população desses estados. Mas nós estamos vendo também um desenvolvimento interessante, porque é uma discreta queda dos crimes de rua, dos assaltos, como a gente conhece tanto,
apesar de eles serem ainda muito expressivos, afinal de contas, 1 milhão de celulares tomados dos seus donos não é pouca coisa. Pois é. Mas nós estamos vendo, por outro lado, um crescimento muito grande dos crimes eletrônicos e do estelionato. Pois é, como se ocorresse uma migração também, não é, Coronel? Das pessoas que eventualmente fazem esse tipo de roubo. Claro, não dá para afirmar isso, mas dá para levar até como uma hipótese, né? Esse aumento expressivo desses crimes digitais e o quanto eles estão avançando nesse cenário. Coronel, quando a gente fala sobre estupro, por exemplo, nós temos ali um registro muito grande de crianças, né, que passam por esse tipo de ocorrência. Porque foi estuprada pelo pai, que coisa, é horroroso a gente verbalizar isso, né? Mas é uma realidade, pelo pai, pelo padrasto, pelo tio. E muitas vezes essas crianças não verbalizam para ninguém, elas não contam e elas acham que elas estão erradas. Em qual parte da esfera do poder, Coronel, tende a haver um aumento de atenção? Como é que é o trabalho social? Porque se as crianças não conseguem verbalizar, um boletim de ocorrência não existe. É um conselho tutelar? Qual parte social da nossa estrutura do poder precisa melhorar para atender esse público? Isso tem que trabalhar uma complexa rede social de proteção dessas pessoas mais vulneráveis. Nós estamos observando que, de alguma maneira, está havendo uma reação, principalmente por parte das mulheres, que estão tendo um protagonismo de reação em relação a esse contexto. Nós tivemos mais de 600 mil pedidos de medidas protetivas para as mulheres, para as suas famílias, em função das agressões. Mas nós tivemos, afinal de contas, 260 mil casos de agressões a mulheres registrados, fora que não foi registrado. Mas nós percebemos, evidentemente, que não é a ação policial pura e simplesmente que vai fazer isso, ainda que faça parte dessa rede. Mas nós temos um problema sério de cultura, é necessário fazer um investimento muito profundo em termos da educação de adultos em relação aos seus cuidados familiares, inclusive dos perigos que os predadores correm de ser apanhados pela polícia, ainda que sejam raros, infelizmente. Mas esses cuidados da sociedade civil, da polícia conversando com a sociedade civil, nós temos muitas entidades vinculadas às universidades pesquisando os detalhamentos de como esses fenômenos acontecem, mas é um enorme desafio para o conjunto da sociedade brasileira, não é apenas um problema de caráter social, evidentemente. Claro, é necessário que haja mais possibilidades, mais facilidades de denúncia desses casos, inclusive alcançar essas crianças da maneira mais delicada possível para que esses fatos sejam trazidos à realidade, para que elas recebam a proteção adequada. Até de que maneira as escolas, por exemplo, não é, Coronel, poderiam atuar, não sobrecarregando, claro, os professores, que já têm uma demanda imensa, mas eles que têm ali intimidade diária, né, conexão diária com esses alunos e muitas vezes observam essa mudança de comportamento. Muito interessante poder ouvir sobre esses assuntos. O senhor que foi secretário nacional de Segurança Pública, até aproveito para fazer-te essa pergunta. Do tempo em que o senhor era secretário de Segurança Pública para os registros de agora, o que mais lhe chama a atenção? Assim, quais são os números que o senhor observa que, nossa, aqui a gente falhou muito? Olha, a quantidade de homicídios é muito expressiva, nós falhamos muito, todos os governos deixaram de adotar políticas públicas mais competentes para essa questão. A falta de competência do governo federal em relação ao desenvolvimento, ao fortalecimento das organizações criminosas, que elas estão cada vez com mais musculatura e ousadia, inclusive ampliando as suas atuações pelas fronteiras, inclusive para a exportação dos produtos por aqui passam. Uma outra preocupação é, naturalmente, o empobrecimento cultural, de certa forma, da população, que ainda admite não só os vergonhosos indicadores de crime contra a mulher, contra crianças, contra vulneráveis. Isso deveria ter sido muito reduzido, infelizmente, aumentou muito. Essa é uma preocupação muito grave e os instrumentos que nós temos para cuidar deles hoje estão extremamente fragilizados. É necessário fazer uma grande retomada dessa questão também. E, é claro, a polícia vai ter que se modernizar suas estratégias, sua articulação da Polícia Civil e Militar e as estruturas policiais federais, porque os crimes estão tendo dinâmica que essas estruturas envelhecidas não estão conseguindo acompanhar. Esse é um grave problema que está postado aí, principalmente ao ministro da Justiça e Segurança Pública.
Quando o senhor fala sobre um empobrecimento cultural, e é bem interessante esse ponto de vista, naquilo que diz respeito à violência contra a mulher, por exemplo, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso, para que nós possamos compreender o que exatamente... Existe uma falsa sensação, claro, de maneira geral, e até em cima do machismo, de que o corpo da mulher é uma propriedade dos homens e que tudo pode ser feito em cima desse corpo, inclusive agressão verbal, agressão física, agressão psicológica. De que maneira a gente conseguiria desenrolar mais isso? O que seria esse empobrecimento cultural, coronel? Olha, nós estamos caminhando para uma aceitação cada vez maior das minorias, LGTB, etc. Eles estão recebendo, de alguma maneira, um pouco mais de proteção. Os crimes que sofrem, que são denunciados com mais frequência, isso é um fator de controle importante. Mas nós percebemos, evidentemente, que não se pode tratar pura e simplesmente essas questões como questões de polícia, ainda que faça parte do instrumental de contenção, de repressão e de prevenção. Mas esse trato de levar a discussão à sociedade, levar aos bairros, à escola, como você bem disse, reuniões de pais e mestres, todas as oportunidades que essas mães possam sair um pouco de casa, as mulheres sair um pouco e ter espaços para debater seus direitos, as medidas que elas podem encontrar para, de alguma forma, dialogar com seus companheiros. Esses companheiros, por sua vez, precisam de receber algum tipo de discussão para melhorar o respeito e as suas ações em relação às mulheres, em relação às crianças. Esse trabalho cultural é importante, pode ser feito, precisamos acreditar nisso, mas depende muito de lideranças sociais importantes em cada cidade, em cada localidade. Nós estamos vendo aí os candidatos às prefeituras e levar esse debate às periferias, onde acontecem as situações de violência e de estupro, levar essa situação para discutir. Centros de mediação, por exemplo, são importantíssimos de levar antes que o problema chegue à polícia. São Paulo tem dezenas desses centros de mediação entre maridos e mulheres também, entre vizinhos. São instrumentos que precisam começar a ser melhor desenvolvidos para melhorar a qualidade da convivência social. Muito bem, olha, muito obrigada pela gentileza da entrevista, para que nós possamos aqui olhar com maturidade e expandir o nosso olhar mesmo. Coronel José Vicente da Silva Filho, que também é secretário nacional de Segurança Pública. Coronel, muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos.